Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Fala Doutor. Nós já estamos aqui na quinta ou na sexta edição, tratando de assuntos sobre a proteção veicular. Então, a gente já entrevistou aqui InovaCast, a gente já entrevistou aqui presidente de associação, a gente entrevistou consultor, a gente já entrevistou aqui sistema e hoje a gente vai falar de uma empresa muito legal, chamada Parcela e Tudo. O que é essa Parcela e Tudo que o povo fala? O que é isso? Parcela o quê? É uma empresa de cobrança? Cobra quem? Isso é bom para a associação? Por quê? Então, a gente vai saber disso tudo hoje. Então, a gente já começa o nosso programa agradecendo aos nossos patrocinadores, Amparo Assistência 24 horas, lá no Rio de Janeiro, que atende o Brasil inteiro, uma empresa de assistência, e a Saúde, que é a nossa parceira e patrocinadora Master. Então, vamos falar da Parcela e Tudo, saber o que é a Parcela e Tudo. Priscila, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Júlia, eu que agradeço a oportunidade. Tá preparada? Tem um monte de pergunta aqui para você. Por favor. Já tomou aguinha? Já respirou? Já. Então, né? Então, vamos lá. Para começar, o que é Parcela e Tudo? E por que o nome Parcela e Tudo? É uma empresa de quê? Então, a Parcela e Tudo, ela é uma ramificação de uma empresa que chama Buscar, tá? A Buscar, ela já atua há mais tempo no mercado, né? E ela traz algumas soluções para fidelização de clientes e entendendo esse mercado, a gente identificou que existe uma falha na cobrança. As empresas sabem vender, mas elas, na hora de cobrar, elas têm ali um problema. Então, hoje a gente entrega esse tipo de serviço para as empresas que a gente entrega os benefícios através da Buscar Soluções. Então, a Parcela e Tudo é uma ferramenta, né, um benefício, uma ferramenta dessa empresa chamada Buscar, que é uma ferramenta específica para cobrança. Vocês são especialistas em cobrança. Você falou um negócio muito legal. Um monte de gente sabe vender, vende, mas a inadimplência lá no alto. Exato. E aí, inadimplência no alto, a empresa quebra. E aí que entra a Parcela e Tudo, que é uma empresa, é um produto de cobrança. Exato. Vocês fazem cobrança. Fazemos cobrança. Muitas empresas, o que elas fazem? Elas entendem que a cobrança ela começa a partir do momento que a pessoa fica sem Devendo. pagar. E não. O trabalho da cobrança ela começa lá atrás. Ela começa desde a venda, que tem que ser uma venda bem preparada. E aí, na hora que chega a emissão do boleto, antes dali, a gente já tem estratégias, desenvolvemos, planejamos ações para esse boleto chegar até a pessoa responsável, né? Então, assim, a gente lida o tempo todo com problemas de não recebi boleto, e não existe isso dentro da Parcela e Tudo. A gente faz um trabalho preventivo muito forte. A cobrança não começa quando o cara deixou de pagar. Exato. Ele começa lá atrás. Lá atrás. Então, às vezes o cara fala assim, olha, meu boleto vai vencer amanhã, depois de amanhã. Aí a empresa que é originária do crédito não manda, e aí vocês entram fazendo esse trabalho. Isso. O que a gente faz toda essa preparação. Então, o trabalho da Parcela e Tudo, ela inicia primeiro com um diagnóstico, né? A gente vai dentro da empresa, da organização que nos contratou, fazendo um diagnóstico. Por que a inadimplência está alta? E aí a gente começa a tratar onde que existe esse problema. Às vezes o problema está no comercial, às vezes o problema está no operacional. Então a gente chega nesse problema, identifica, e junto dos diretores, né, dos responsáveis pela organização, a gente implementa um plano de ação inicial. Esse plano de ação ele vai em médio prazo, vou colocar em médio prazo, mas em médio prazo a gente já consegue ter um resultado assim, muito expressivo. De implementar algumas ações em conjunto e, a partir desse médio prazo, que eu considero de 2 a 3 meses no máximo, a cobrança está toda com a Parcela e Tudo. Então, a gente organiza a estrutura da cobrança, definindo regras de cobrança, definindo metas, definindo bonificações e possibilidades de negociações com bonificações para essa pessoa, entender essa organização. A partir daí, e isso é interessante porque isso é um espelho. A pessoa entende que ela tem que pagar para uma empresa organizada e ela começa a entender que ela tem que se organizar também para pagar. Entendi. Entendeu?
Então, vira um reflexo, vira como se fosse um reflexo. Deixa eu entender. Então, quando vocês são contratados por uma empresa, você entra dentro da empresa e consegue fazer um diagnóstico por que aquela inadimplência é alta. Exato. Aí você fala, olha, sua inadimplência está alta por isso. Você faz um diagnóstico para saber se é a venda mal feita, se é o pós-venda, se é o produto que não está entregando como foi vendido. Isso. Então, vocês conseguem fazer esse diagnóstico e para uma empresa aqui que está nos ouvindo. E a empresa está nos ouvindo aqui e fala, pô, a minha inadimplência é muito alta, eu não consigo descobrir por que o meu cliente não paga, eu tenho inadimplência de 30%, 20%. Você consegue entrar dentro dessa empresa e dizer para ele por que a inadimplência dele está alta. Você faz esse diagnóstico e entrega para a empresa. Na realidade, a gente trata o problema dentro do escritório, né? Então, assim, não é só entregar e passar a bola para ele. A gente pega, trata, identifica onde está o problema e já vai tratando esses clientes que não estão pagando. Porque a gente consegue também perceber que os clientes que não pagam são os mesmos. Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Então, existe realmente um problema. É o cara que fala, ô, Parcelli, tudo bem? Sou eu de novo. Esse mês eu atrasei de novo, mas eu vou pagar, né? E é engraçado como é que cria uma empatia até com os nossos colaboradores, né? Eles ficam amigos. Mas sabe o que eu percebo, né? Eu tenho um escritório de advocacia, quando, vamos dizer, a cobrança lá não consegue, aquele negócio mais grosso vai para o nosso escritório. O que eu mais recebo de reclamação, principalmente de associações de proteção veicular, é quando o presidente fala assim, doutor, a minha inadimplência está muito alta, eu não dou conta. Então ele não está conseguindo diagnosticar, tratar e cobrar. Ele é bom de vender, às vezes você é muito bom de vender, você é um fera para vender, mas você está perdendo tempo para fazer aquilo que você não sabe fazer, que é cobrar. Exato. Então quem cobra, cobra, quem vende, vende. Exato. Vocês não vendem nada, você só cobra. Só cobramos. É engraçado que a gente teve uma última experiência, né, de uma contratação, que a hora que eu levantei os números dessa organização, a inadimplência dela não era alta. Ela não estava organizada? Não, ela não estava organizada. Ela tropeçava o tempo todo em problemas da cobrança, sem resolução, e aquilo ali virava um momento muito estressante dentro do escritório. Então, eles me passaram a bola, né? Passaram para a Parcelli tudo a bola da cobrança, a responsabilidade da cobrança. E no primeiro mês a gente já conseguiu manter a inadimplência, o valor que eles tiveram nos últimos meses. Ou seja, vocês diminuíram a inadimplência porque vocês trouxeram por aquilo que é tolerável, né? Sim, a gente diminui o nível de estresse, porque a cobrança, a organização, ela é uma estrutura muito complexa. São muitos detalhes para olhar. E, às vezes, a pessoa que está lá dentro não tem o olhar direcionado para a cobrança. Porque a cobrança não é enviar boleto, né? Não é somente qualquer isso. robozinho faz isso, né? Exato. Hoje temos muitas ferramentas. Então, a cobrança não sendo só isso, a gente tem um olhar muito mais profissional. Então, esse diagnóstico que a gente faz inicial, a gente levanta esses números, a gente tenta entender onde está o problema para poder sanar. E aí você imagina numa estrutura, eles têm a cobrança lá e aquilo ali é uma luta o mês inteiro, porque a cobrança ela começa no dia 1º e termina no dia 30 e volta no dia 1º. Então, são todos os dias um pouquinho de desgaste. Só de tirar isso de lá e colocar dentro da Parcelli tudo, mantendo o mesmo padrão, né, de inadimplência e até diminuindo, que agora o primeiro mês manteve, os próximos a consequência é diminuir. Um associado falou comigo assim, eu não consigo pagar o boleto. Por quê? Ele fala, eu não recebi por e-mail, já olhei no meu spam, eu não recebi por WhatsApp, eu não recebi o impresso pelo correio, não recebi de jeito nenhum. Aí eu ligo na associação, aí cai, seja bem-vindo à associação tal. Para falar na cobrança, Disque 1. Para comprar, Disque 2. Para não sei o que, 3, 4, 5. A cobrança era o 10º. Aí quando ela clicava para mandar para a cobrança, fica, ninguém atendia. Falei assim, eu quero pagar, mas eu não consigo pagar, me ajuda. Eles mandam lá no Fala Doutor, que é o nosso Instagram. Não consigo. Por quê? Porque a associação usava o mesmo número, a mesma equipe, a mesma ferramenta para tudo. E aí, quando essa associação ela terceirizou a sua cobrança para um número que era só de cobrança, para um profissional que era só de cobrança, a inadimplência caiu lá embaixo. Exato. Aí eu vou entrar na próxima pergunta. Existe algum segredo para ter uma cobrança eficiente? Tem um segredo? Por quê? Aí eu pergunto, por que aquela associação tinha 10% de inadimplência, quando ela foi para a Parcelli tudo, caiu para 3%? Qual que é a mágica de cair de 10%
para 3, 7% de arrecadação é muita coisa, é o lucro. É muita grana. Qual é a eficiência que vocês têm para pegar uma associação com 10, 15% de inadimplência e cair para 2, para 3? Qual é o segredo? Então, os olhos voltados para a cobrança é um segredo muito grande, né? A experiência de mercado que a gente tem é outro segredo muito grande. E o que eu entendo também? Os processos, eles têm que ser muito bem organizados, porque isso reflete na atuação do cliente, do associado, seja de uma associação ou de qualquer tipo de organização. Então, a gente tem um time profissional, a gente profissionaliza a nossa equipe, capacita ela para fazer o associado, o cliente, entender da importância daquele cumprimento, daquele compromisso, né? A relação ela é de muito respeito, ela é de muita transparência. Então, a gente não tem só a cobrança com o robô. O robô traz agilidade, traz Mas você tem humanizado. algumas questões. E aí a gente tem uma régua de cobrança muito redonda. Então, a régua de cobrança, ela tem hora que é o robô, mas tem uma hora que o humano tem que entrar. O humano ele tem que entender dessa pessoa, e as pessoas sentem falta de pessoas. Então, Verdade. esse acolhimento... Ninguém quer conversar com o robô, Ninguém né? quer conversar com o robô. Então, esse acolhimento é muito importante. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade financeira, às vezes aquela data não é uma data legal para ele, às vezes ele recebeu o boleto, mas ele está falando que ele não recebeu. E aí o robô ele vai continuar naquela, né? Ah, você está inadimplente. Então, assim, o humano ele entra para poder solucionar o problema e orientar. Então, é com muito carinho que a gente trata essa pessoa, e eu acho que é por isso, assim, um dos segredos também, são vários segredos. Mas é você humanizar, né? Humanizar. Ou seja, você às vezes se coloca no lugar do devedor e você fala, ô, senhor, o senhor tem uma proteção, olha só, o seu boleto é R$ 200, daqui amanhã seu boleto vence, imagina se seu carro for roubado, seu carro é 50 mil, o senhor vai perder a proteção de 50 mil por causa de R$ 200? Aí o cara fala, é verdade, meu carro é muito caro, estou pagando para o banco ainda, por causa de R$ 200 eu posso precisar de um reboque não ter, eu posso precisar de um atendimento não vou ter, o atendimento humanizado, você está trazendo o seu segredo aqui, é que mostra isso para o devedor. E uma coisa importante também é que ter uma terceirização desse tipo de serviço é muito bacana, porque não existe um desgaste da relação entre quem vendeu, entre quem comprou o Quem produto. vende não cobra, quem cobra não vende. Exato. E aí, essa terceirização, ela traz mais profissionalização, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm lá um telefone que liga lá, uma central, né? Que liga para o devedor. E aquele cara que não quer pagar, o chato? Sabe aquele cara, fala assim, não vou pagar mesmo e acabou, mas a associação quer que cobre e a gente tem que vencer ele pela insistência. Eu vou lá, ligo no número, aí o cara fala, já vem me cobrar, não estou a fim de pagar, e ele bloqueia. O seu sistema vai gerando outro número? Vai gerando outro número. Aí o cara tem que pagar pela insistência. A gente... Porque eu confesso o seguinte, às vezes a gente esquece, né, de pagar uma conta, ou não é? Às vezes você esquece. E a gente fala assim, ó, eu tenho 5 contas que eu tenho que pagar, telefone, celular, aí esse aqui eu não posso deixar atrasar, porque eles são chatos, eles ligam o dia inteiro, então esse aqui eu vou pagar primeiro para não esquecer. Então, o seu sistema permite para o cara que é mal pagador, que vai bloqueando você e gerando outro número? Sim, permite sim. Às vezes é até chato a gente falar um pouco sobre isso. Porque a gente tem um cara que esquece, que é o bom pagador, e a gente tem um cara que às vezes é o mal pagador mesmo. Sim. E aí tem que vencer ele pela assistência, porque a gente está defendendo aqui o interesse da empresa, que é o credor. Então o cara é o mal pagador, a gente às vezes tem aquele que você vai pela insistência? Vamos. Paga pela insistência? Paga pela insistência. Mas o mais importante é, assim, a gente chega na pessoa já mostrando a qualidade de manter aquele boleto em dia. Pagar é bom. Né? Pagar é bom. E principalmente, né, o nosso alvo, assim, o nosso foco hoje é muito dentro das associações. A gente tem algumas estratégias dentro dos benefícios da Buscar Soluções de fazer o associado entender que ele não está pagando uma proteção somente veicular dali. A gente traz outros benefícios, a gente insiste para ele fazer uso desses benefícios, para ele entender que aquele boleto não é simplesmente uma proteção, porque a proteção, a gente só dá o valor no pagamento na hora que a gente precisa. Exatamente. E então, a gente tem alguns benefícios, né? Até eu trouxe um aqui que chama Amparo para Todos, que é uma assistência médica completa. E
a pessoa entendendo, fazendo uso disso, principalmente as pessoas que têm essa carência, né, essa necessidade de pedir algum tipo de receita, de ir atrás de um medicamento, fazer uma consulta, ele fazendo uso todo mês do benefício, ele não deixa de pagar. Aí você fala, ó, querido, quando você paga em dia, você tem tudo isso. Exato. Não é só você bater o seu carro, não. Você tem um monte de coisa. E Você ficar doente, medicação. E interessante que isso traz até uma qualidade para dentro da associação, que é o aumento do ticket, né? A associação hoje ela busca o tempo todo tá aumentando os valores, porque o mercado não permite o aumento dos valores, né? Se todo mundo aumenta, mas não. Uma associação que sai na frente aumentando, ela perde muito associado. Então a gente traz até essa mudança de visão para a diretoria. Olha, vamos trazer um benefício, por quê? É barato para o associado e, através do associado, você pode trazer a família. Isso aumenta o ticket médio. Aumenta o ticket. Eles pagando baixinho. Baixinho. Né? Mas você estava falando que a cobrança não começa quando o cara deixou de pagar o boleto. Eu queria insistir um pouco mais nisso para os amigos de casa entenderem. Então, meu boleto vence dia 10. Hoje é dia 10, nós estamos gravando. E aí eu não paguei. Então, tecnicamente, eu vou começar a receber cobrança amanhã. Mas você falou que a sua equipe, ela inicia esse trabalho lá o quê? No dia 5? Falando, olha, no dia 10 você tem um boleto, você não recebeu, estou aqui para te dar. Como é que é isso? A gente estrutura para a pessoa receber o boleto na hora que ele é emitido. Então, ela já tem um primeiro sinal de alerta ali que o boleto foi emitido para ele. Tá? 3 dias antes do vencimento, a gente faz um envio preventivo. 3 dias antes. Então, chama preventivo. Então, dia 10 vence o meu boleto. Eu não estou nem lembrando desse boleto. Então, no dia 7 eu vou receber o meu boleto. Tem que pagar um boleto. Exato. E fala assim, a gente trata com muito cuidado, né? Porque às vezes aquela pessoa até já pagou o boleto, né? Então, se ele recebeu a informação de que o boleto está ali, existe ainda o cuidado de falar, se tiver pago, desconsidere a mensagem, né? Pois é. No dia do vencimento é enviado um lembrete, se você ainda não pagou, seu boleto está disponível. Olha, eu estou passando aqui para dizer que hoje venceu o boleto, viu? Estou aqui à sua disposição. Se você não tiver recebido, segunda via está aqui, mas se você tiver pago, fique tranquila. Mais ou menos isso? Exato. Então você está contando seu segredo de baixar a inadimplência dos outros? Não, mas você avisa o cara dia 5. Depois você dá um alerta. Agora, acontece muito do cara receber essa mensagem e falar assim, olha, eu não recebi o boleto. Você me manda? Acontece? O sistema que a gente utiliza como é que fala? Arquiva essas mensagens. Então, às vezes, o cliente chega e fala assim, eu não recebi o boleto. Mas lá dentro a gente consegue entender se ele recebeu. Às vezes ele recebeu e perdeu, ele quer de novo, aí vocês mandam de novo? Mandamos de novo. Inclusive... O cara tem que pagar. Inclusive, se ele estiver dentro do padrão, né, das datas de pagamento, não estiver em atraso, o boleto é enviado automático. O humano nem entra. O humano o atendimento humanizado só vai entrar se realmente precisar de alguma informação adicional para poder tratar o problema. Então, por exemplo, eu sou associado lá da Rota Proteção Veicular. Aí chegou no dia 10 de pagar. Aí no dia 10 você fala assim, Júlio, o boleto do seu carro que você é associado vence hoje. Caso você não tenha recebido, eu te mando aí. Às vezes eu recebi lá no dia 5, mas misturou num monte de e-mail, num monte de coisa. Aí eu posso receber nessa mensagem do dia, para me pagar em dia, o boleto novamente. Exato. Ainda que eu tenha perdido o boleto. Então é por isso que você está baixando a inadimplência do povo, desse jeito. O cara, 5 dias antes, estou aqui, sua disposição. No dia, você não recebeu, eu estou aqui. No outro dia não pagou, Sim. Mas aí Você está contando para a gente os segredos. Alguns, né? Alguns segredos, né? Outros eu não vou contar. Então, mas mais algum. Porque o que você mais vai ter contato é de associação com inadimplência alta. Sim. Uma inadimplência alta, ela destrói uma empresa, destrói uma associação. Porque uma empresa, ela faz a programação do que ela tem para entrar. Aí falha, ela não consegue honrar com os seus compromissos, às vezes com a sua folha de pagamento, né? Sim. E aí o que acontece? Essa cobrança, então, ela não começa no vencimento, ela começa lá atrás. Perfeito. E depois que vence, o cara não pagou, vocês continuam cobrando? Continuamos. A gente tem algumas datas em que
em que são feitos os disparos, mas também tem o atendimento humano. Às vezes é necessário, às vezes é um primeiro boleto do associado, porque até isso a gente mede na inadimplência, né? Nessa ferramenta de diagnóstico. Se não pagou o primeiro boleto, a gente entende que às vezes faltou alguma comunicação no pós-venda ou através do consultor mesmo. Então, assim, é essa hora que a gente começa a usar muito mais a ferramenta do humano para poder entender onde que está o problema dele não ter feito o pagamento, né? Mas aí vem a pergunta. Eu, Júlio, tenho uma empresa lá. Fala, doutor. Minha empresa tem 1.000 clientes. Estou com inadimplência alta. 30% da minha inadimplência alta, dos meus 1.300 não estão pagando, eu contrato a Parcele Tudo. A Parcele Tudo vai trabalhar nos meus devedores. Da mesma forma que isso é bom para a empresa, para diminuir a inadimplência, isso não pode afastar um cliente, o cliente ser cobrado. Se a cobrança não for assim muito tranquila, isso não pode ficar, cara tá me cobrando, eu vou cancelar. A associação que contrata vocês, ela não corre risco de perder cliente, não? Não. Não. O que acontece? Por quê? Porque ninguém gosta de ser cobrado, né? Ninguém gosta de Mas ser quem não gosta de ser cobrado, paga, né? Paga em dia que você não vai ser cobrado nunca, né? Não, porque a gente não está ali simplesmente para receber um boleto. A gente entende onde que está o problema, né? Ninguém gosta de ser cobrado, mas uma cobrança com respeito, com transparência, trazendo o problema para a gente resolver, porque a gente ganha muito nisso. A gente ganha muito o associado, o cliente, entendendo o problema e falando, isso não vai acontecer de novo. E se esse problema é um problema recorrente dentro da organização que nos contratou para isso, a gente leva esse problema e fala, olha, vocês precisam melhorar esse processo. A cobrança, ela é muito pautada em processos. E uma organização, ela também tem que bater para poder ter os processos muito bem definidos, né? Então, se ela tem um processo lá dentro que não está funcionando e isso está aumentando a inadimplência, se eles não resolver, não tem como a cobrança, né, diminuir. Quer dizer, a inadimplência diminuir. Deixa eu perguntar sobre um outro diagnóstico. O cliente que está satisfeito, ele tende a indicar pessoas. O cliente que está insatisfeito, ele pode tirar cliente. Quando você está cobrando, você consegue fazer essa percepção do humor do cliente para passar para a sua empresa que te contratou? Por exemplo, eu tenho lá uma empresa, fala doutor. E aí você vai cobrar, oi, seu Júlio, tudo bem? Eu sou aqui da Parcele Tudo, hoje é o seu vencimento, foi ontem, o senhor não pagou, tá tudo bem? O senhor por acaso não aceitou o boleto e tal? Eu falo, eu estou insatisfeito com essa fala doutor, porque eu queria isso e ver aquilo. Você consegue pegar o humor da base do cliente. Você consegue diagnosticar isso e entregar para a empresa e falar assim, olha, seu cliente também é insatisfeito por isso. Dá uma trabalhada nele ou no seu comercial. Vocês fazem isso também? A gente lida muito com esse tipo de situação. Que é o humor, né? O humor da base? Na realidade, a gente tem um canal de retenção. A retenção, ela não vai tratar imediatamente um cancelamento, né? O cancelamento, ele só vai ser efetivado a partir do momento que a gente entender onde que está o problema. Porque isso são levantamentos de números importantes para a gente poder, até mesmo porque a gente é cobrado. Por que a inadimplência está alta? Por que o cancelamento está alto? Isso tudo chega no canal de cobrança. Pensa o seguinte, você está numa associação, né? Eu vou falar de associação porque é o nosso foco nosso também é muito e grande tudo mais. Você está numa associação, você só lembra da associação porque você recebe o boleto. Então, o canal de cobrança é um canal que o tempo todo está em contato com o associado. Ele só vai chegar na associação se ele precisar de um guincho, se ele precisar de um atendimento para evento. Então, esse canal nosso, ele recebe muito esse feedback. Isso é diariamente. Tanto positivo como negativo. Quanto negativo. Então, se eu tô lá no canal de cobrança, eu estou recebendo muitos cancelamentos, eu estou vendo que isso faz parte de um grupo de voluntário específico. O voluntário que eu falo é a pessoa que vende, o consultor que vende. A gente começa a entregar também isso para a associação. Porque eles precisam entender para onde que está caminhando essa base. Porque uma venda de veículo, a gente fala muito da palavra retenção, não, eu vendi meu veículo, às vezes usa até isso como desculpa. Eu vendi meu veículo, estou cancelando, e aí aparece mais outro. Pera, então a gente já acende um alerta ali. Estão vendendo muito veículos desse consultor. Mas mesmo assim,
dentro desse panorama, desse contexto, Peraí. chega... Você falou um negócio muito legal. Eu tenho uma associação, vou até arriscar aqui, tenho 10 consultores. Aí eu percebo que os cancelamentos e reclamações estão vindo só desse aqui. Pode ser um problema de venda? Aí você consegue, desse tudo que eu te dei para poder cobrar, você me trazer o diagnóstico, o meu problema está sendo aqui, aí você entrega para sua empresa que te contratou, fala, olha, trabalha melhor essa venda aqui, porque as maiores inadimplências estão vindo dessa região, ou dessa cidade, ou desse consultor, desse vendedor. Você consegue diagnosticar isso e entregar para o cliente? Sim, a gente tem Legal, esses hein? sinais ligados dentro do escritório, por quê? Se eu recebo a informação que está sendo vendido um veículo, eu não vou cancelar. Eu vou pedir o contato de quem comprou aquele veículo, porque eu quero manter aquilo ali dentro da associação. Eu quero manter aquele cliente. Mas se acontecer 1, 2, 3, né, coisas que não acontecem normalmente, então a gente chega e entrega isso. E são sinais que a gente dá imediatamente. A gente não espera uma reunião para acontecer. Atenta. E até mesmo tem a questão do primeiro boleto. Então, assim, a gente consegue separar o que é aquele associado que está sendo emitido o primeiro boleto, porque a gente entende que dentro desse mercado tem muita gente que entra, fica um mês. E aí, se a gente gerou o primeiro boleto e ele não pagou esse primeiro boleto, mesmo recebendo dentro de um pós-venda inicial, que a gente orienta já mandar imediatamente, né? Não esperar a data do fechamento. Então, na hora que a gente identifica isso, a gente começa a perceber se isso é uma atitude recorrente de um certo voluntário, de uma certa regional, para a gente começar a diminuir. O cara está fazendo isso para bater meta aí, mas não está rendendo nada. Bater meta. Tá, eu estou percebendo que a Parcela e Tudo não é só uma empresa de cobrança. Ela é uma empresa que ela pode dar um monte de ferramenta para uma associação para ela melhorar o seu trabalho, a sua percepção, sua venda. Então, por exemplo, você vai lá e vai mandar um boleto para mim ou vai ligar para mim. Aí eu falo, não, eu vou pagar sim, eu não lembro do meu e-mail, caiu no spam. Vou pagar porque eu estou muito satisfeito com essa associação, eu precisei de um guicho, fui bem atendido, ou fui bem atendido. Vocês conseguem pegar essa informação e entregar para a associação e falar, esse cara aqui está satisfeito, manda o seu comercial ligar para ele, já que ele está satisfeito, para ele indicar mais 5, 10 clientes. Vocês conseguem fazer isso também? Conseguimos. Isso a gente faz imediatamente. Vocês quase são uma empresa de venda também. Porque a gente estão quase entregando tudo pronto para a associação, né? A gente está muito antenado a esses detalhes, né? Isso não passa desapercebido. Então, assim, qualquer situação, a gente tem alguns canais de Fala, fulano está satisfeito, liga para ele, então, para ele indicar alguém, né? O responsável fala, direciona para o seu comercial, que seu comercial vai fechar mais uma venda aí através dessa pessoa. Se for o contrário também, o fulano está insatisfeito. Dá um carinho para ele lá. Exato. Às vezes o reboque atrasou, procura saber o que é, dá uma consertada, às vezes, para não perder esse cliente do futuro. Vocês conseguem dar isso também. Exato. Tô gostando desse negócio, né? Vamos lá, vamos piorar as perguntas aqui agora. Tá. O maior erro das empresas é cobrar pouco ou cobrar errado? Os dois. Explica pra gente, Anita. A cobrança, ela tem que estar muito baseada no que a pessoa comprou, né? Então, às vezes, o erro está em cobrar o que não é devido, cobrar de forma errada. Então, o cobrar errado afasta o cliente, né? E cobrar pouco também afasta, porque existem ferramentas hoje que entregam muito para o cliente o que ele tem ali de compromisso, né? O que tem de direitos, mas também o que tem de deveres. Então, assim, o erro está nas duas questões, né? E não estar atenta a esses detalhes da cobrança, né? É muita coisa para se lidar dentro de uma organização e a cobrança é um detalhe, mas que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu já vi caso do associado, ele não pagou o boleto e aí, 20 dias depois, ele teve um sinistro, foi negado, porque estava 20 dias atrasado. E ele entrou com uma ação de justiça e falou assim, ninguém me cobrou, ninguém entrou em contato comigo para eu cobrar, se mandaram o boleto, caiu no spam, não entrou. E aí essa empresa, tinha uma empresa de cobrança, como vocês, e a empresa provou que tinha feito contato, que tinha mandado WhatsApp, que tinha ligado para ele para cobrar, e aí ele perdeu a ação judicial por causa da empresa de cobrança.
por causa da eficiência da empresa de cobrança. Isso é uma ferramenta importante. Mas vamos lá. Vocês cobram só para a empresa de proteção veicular ou eu tenho uma clínica lá e tenho 1.000 pessoas que pagam lá e não pagam, eu posso contratar vocês também? Ou só proteção? Quais os segmentos que vocês atendem? Pode. A gente já atende a autoescola. Autoescola. Tá? Clínica de odontologia, a gente atende também. Mais importante, a gente tem um foco, sim, nas associações. Porém, como a gente faz esse trabalho de diagnosticar, de entender o segmento da empresa para poder atuar em cobrança, a gente atende qualquer empresa do mercado. Qualquer empresa que emite boleto, que emite cobrança, que o pessoal tem que pagar, pode contratar a Parcela Tudo? Pode contratar. Sou empresa de rastreador. Temos empresa de rastreador. Se for uma seguradora, pode? Que agora está sendo criado um monte de seguradora, pode também? Pode. Se for uma empresa de saúde, como a Amparo Saúde, pode também? Pode também. Qualquer segmento? Qualquer segmento. Tá bom. O negócio tá bom aí, né? Então vamos lá. Próximo. Aí a pessoa está aqui nos ouvindo e fala assim, por que, mesmo a minha inadimplência sendo alta ou sendo média, ou às vezes não sendo até alta, por que eu deveria contratar uma empresa terceirizada de cobrança? Qual é o benefício de uma empresa ter uma empresa de cobrança externa, terceirizada? Isso é bom por quê? Então, a empresa de cobrança ela vai focar na cobrança, né? E aí você até levantou aí uma possibilidade, né, de um trabalho que foi executado e foi ganho na justiça. Por causa da empresa de cobrança. Por causa da empresa de cobrança. Então, assim, às vezes é muito caro, sai muito caro para uma empresa fazer isso de forma sem ser profissional, né? A gente consegue buscar essas provas de que sim recebeu a cobrança, de que sim foi feito um comunicado que não existiria ali a proteção naquele momento por falta de pagamento. Então, assim, é uma profissionalização, né? Então, é barato para um problema futuro judicial que pode acontecer. Você está dizendo, então, que a empresa de cobrança ela é especialista em cobrança. Dentro de uma clínica, de uma associação, de uma seguradora, ali eles têm tudo. Eles não vão ter pode ter até uma pessoa que trabalha na cobrança, mas é não uma pessoa que vive 100% cobrança. Exato. E aí... E custa caro contratar a Parcela Tudo? Tem que ser milionário para poder contratar? Se eu tenho uma empresinha pequenininha com 500 itens, posso contratar? Pode contratar. É importante também, voltando à pergunta anterior, que a empresa, a organização, ela entenda que o foco pode ser em outras questões que trazem crescimento para a empresa. Porque a cobrança ela é um detalhe. Agora, uma empresa ela se faz de captação de novas vendas, ela não se faz só com os boletos em dia, ela tem que crescer, ela está crescendo no mercado. Então, o foco direcionado para esses outros números, né, essas outras questões que vão trazer também o crescimento para a empresa, é muito mais importante. A Parcela Tudo hoje, ela atende associações de pequenas e grandes. Qualquer tamanho. E aí o preço, ela varia de acordo com a quantidade de itens. Então, assim, não é um produto caro, mas é um produto que traz muito resultado. Traz um resultado de melhoria operacional, de melhoria no comercial. De caixa, né? De melhoria de caixa, né? Porque a 10% de inadimplência. 10% de inadimplência, às vezes, é o lucro que ele vai ter. Que deixa de ter, né? Que deixa de ter. E é interessante também a gente falar que a cobrança ela é contínua. Então, a gente consegue chegar entre dia 10, dia 12 do mês seguinte, ainda buscando os do mês passado. Então deixa eu entender. Então, meu vencimento é dia 10 de junho. Eu não paguei. Vocês estão me ligando, eu falo, não vou atender, não. Aí, quando fechou o mês, você não esquece de mim, não? Você continua cobrando até eu pagar? Continuo. Eita. Continuo. E a gente cria uma relação Os meus credores não contratem a Parcela Tudo. Por favor, me contratem. Meus credores, que ela vai me obrigar a pagar. Não, então, se fechou o mês, você não vai trabalhar só o devedor daquele mês seguinte. Você continua cobrando desse devedor. Com outras estratégias. Eu não vou contar, porque com outras ferramentas. Segredo. Eu vou apresentar... Na hora que me chamarem para fazer uma proposta, eu comento da estratégia. Mas aí eu quero falar, então, não é a dívida de um mês para outro, é a dívida antiga. Eu tenho aqui na minha empresa um monte de gente que está devendo... Eu já até esqueci.
entreguei lá pro canto lá, gente que me deve há 6 meses, gente que me deve há 1 ano, há 2 anos. E isso é um negócio que eu já até perdi a esperança. Eu posso contratar vocês para recuperar essas dívidas minhas? Pode sim, pode sim. Aí a gente usa outras estratégias, não é essa estratégia, né, de ter simplesmente um humano atuando ou um robô. É uma estratégia um pouco mais pesada, mas com também muito carinho para não assustar a O pessoa. cara já não paga mesmo, pode ser pesado, o cara tem que pagar 6 meses devendo, não está mais usando meu serviço, aí porque tem empresa que fala assim, ó, isso aqui é dívida podre, eu nem estou contando mais, então se você receber de um, eu nem esperava mesmo, então vocês também trabalham com a recuperação de devedores antigos. Sim. Até que período? 5 anos? Que é a área de prescrição? Até 5 anos. A gente até menos, tá? Até menos, 3 né? anos. 2 anos, 3 anos. 2 anos, Se 3 você aí anos. tem associado que não pagou, que tem dívida para trás, você pode procurar passar. Você já esqueceu, já entregou para Jesus essa dívida mesmo, que você não espera receber. Olha, vale a pena arriscar. Contrata, parcela e tudo. Você só tem a ganhar, porque você já perdeu. Exato. O não você já tem, contrata, parcela e tudo para tentar resgatar. Porque às vezes o nome daquela pessoa não está nem no SPC ainda. Uhum. E às vezes a ligação você fala, olha, isso é a última tentativa que nós estamos tentando, nós vamos protestar o seu nome, aí o cara paga. Né? Exato. Paga, né? Vamos lá. A tecnologia hoje, porque hoje, daqui a pouco, a gente vai ter uma pessoa fazendo podcast, vai aparecer um holograma seu e o meu aqui, só com a nossa carinha. A tecnologia é importante, porque você falou que tem a parte humanizada, né? Sim. Mas você tem uma parte também tecnológica. Então, até que ponto a tecnologia é importante e mais? Com a tecnologia, você consegue alcançar mais pessoas? Você tem uma associação que tem 50 mil itens. Você consegue, com a tecnologia, alcançar contas grandes? Sim, o volume, né? O volume que a tecnologia nos permite, até mesmo porque dentro das organizações eles propõem sorteios, campanhas. Então, assim, não é simplesmente mandar uma mensagem, são 50 mil mensagens. A tecnologia, ela chega abraçando isso e fazendo o que a associação nos pede para fazer. A gente tem cases de clientes nossos que, entre os primeiros 10 dias, eu preciso fazer o envio em massa de todos os contratos fechados. E, com isso, eles conseguem uma antecipação desses valores. Então, o robô ele permite isso. O humano não conseguiria fazer isso. Nem o humano... Ligar 50 mil vezes para uma pessoa, né? Exato. Então, a gente ganha muito... Então, independente da base, vocês conseguem alcançar. Exato. E se eu quiser fazer diferente? Está aí o Dia dos Namorados, quero fazer uma campanha do Dia dos Namorados. Olha, faça a proteção veicular, viaje tranquilo com a sua namorada aqui. Aí eu quero fazer uma campanha. Embora você seja uma empresa de cobrança, já que você consegue atingir esse tanto de gente, eu posso contratar a Parcela e Tudo para fazer uma campanha para quem? Uma campanha localizada, Dia dos Namorados, de férias também? Vocês também têm ferramenta para fazer isso? Sim, esse mesmo, como o canal da cobrança é um canal que está muito, muito próximo do associado, a gente tem alguns pacotes que incluem a indicação, indique seu amigo e ganhe. Então, isso a gente tem dentro... Que não tem nada a ver com cobrança. Não tem nada a ver isso com é uma cobrança. ferramenta para a associação crescer. Exato. Então, assim, a gente organiza algumas datas comemorativas, né? E se a pessoa, se a organização quiser contratar esse serviço nosso, é possível. Gostei também. Porque isso é outra forma até de fidelizar o cliente. Ele entender que ele não está sendo, por aquele canal, só cobrar. Só para cobrar. Né? Ali a gente está oferecendo benefício, uma oportunidade, um informativo. Hoje é o último dia de pagamento do seu IPVA. Posso contratar a Parcela e Tudo para isso também? Pode sim. Inclusive, a gente está aí com o Dia dos Namorados, né? As associações elas têm trazido essas datas comemorativas muito importantes para poder distribuir benefícios para os associados. Ah, é? Então, não é feche sua proteção, garanta um benefício dentro da associação, porque o contato vindo do associado é muito importante também. Então, a ferramenta da Parcela e Tudo pode ser usada como cobrança, mas também como ferramenta de crescimento da associação, de novos benefícios. Então, a associação quer lançar uma coisa nova. A associação quer lançar lá locadora, ou agora no meu associado, minha associação da Rota Brasil, quem for associado vai ganhar um plano de saúde da Amparo. Pode usar a sua ferramenta também para isso? Sim. Então não é só de cobrança.
Não. É de propaganda também. É de propaganda. Inclusive, essas informações são importantes dentro da associação. Às vezes o associado está atrás de um telefone de um reboque. Ali a gente distribui essa informação. Se a associação quiser, a gente propõe dentro de um mês esse pacote de marketing dentro da ferramenta. Às vezes a associação mudou de fornecedor de assistência. Aí vai mudar o 0800. Pode contratar vocês para informar todo mundo. Tivemos um caso, tem 3 meses, que a gente precisou fazer esse informativo geral e mandamos para toda. Atinge a base inteira? Atinge a base inteira. Você é capaz de mandar 50 mil mensagens num dia? Sim. É mesmo. O sistema, ele me dá os erros, a margem dos erros. A hora que a gente analisa ali onde estão os erros, que normalmente são pouquíssimos, a gente faz no dia seguinte o disparo só para aquela margem. Só para aquele que não recebeu. Exato. Ok. Mas o que é aceitável no índice de inadimplência? Inadimplência, o que é normal? Porque você fala assim, não, todo mundo da minha associação paga, é mentira. Sempre tem uma inadimplência. O que é tolerável, aceitável? O que é o risco do negócio? A gente tem uma meta de 5%. 5%. E não é aceitável mais do que 5% dentro da parcela e tudo. Então, assim, a equipe trabalha para bater a meta de 5%. Bater a meta de 5%. E vira o mês, continua trabalhando ainda em cima desse 5%. Trabalhando, porque as regras de cobrança que a gente implementa, a gente tem ele até uns descontos, né? Lá para frente, as pessoas estão lá para frente, como é que eu vou trazer essa pessoa? Então, a gente vai trabalhando esse associado para poder pagar o que ficou em atraso, né? Mas a gente não trabalha com mais de 5%. 5% não é admitido. Não é admissível. Aí tem que virar um tango para o povo pagar. Tem. E aí eu vou te falar assim que a equipe nossa, ela não tem dia para trabalhar, porque ela quer bater os 5%. Tem sábado, tem plantão sábado. É mesmo? Tem sábado que a equipe se junta, todo mundo trabalhando para bater a meta. Vamos lá. E agora eu estou com uma dúvida aqui sobre cobrança e retenção. Você fala retenção e falou sobre cobrança. O que é uma coisa e o que é a outra? Qual é a relação entre cobrança e retenção? O que é cobrar e o que é reter? A retenção é aquele associado que está querendo cancelar, que a gente às vezes cobra e ele já emenda ali que ele quer fazer um cancelamento. Vou pagar, mas pode cancelar. Vou pagar, mas pode Aí cancelar. o que vocês fazem? O que a gente faz? A gente entende por que ele está fazendo cancelamento. Se é da cobrança, se é alguma insatisfação. Se é com produto. Se é com o produto. Se está vendendo carro. Então, a retenção, o que é? É entender onde que esse associado... Qual que é o motivo, né, dessa inadimplência, desse cancelamento que é consequente, e tratar isso para não perder a placa. Por quê? É muito mais fácil você manter um associado do que... Muito mais fácil e mais barato do que trazer um novo. Né? Então, assim, a gente costuma... Então, a sua equipe está preparada, além de cobrar, para fazer a retenção também. Exato. O associado que ele está dentro lá, e às vezes é uma insatisfação, é um detalhe tão pequeno que a gente não perde ele por conta disso. A gente não quer perder o associado. Então, para você fazer a retenção, aquela empresa que você está cobrando, você tem que conhecer o produto dela, né? Então, se eu tiver uma empresa de bolo, quiser contratar vocês vão vir aqui conhecer meus bolos. O bolo de morango tá ruim. Você entra dentro da empresa para conhecer o produto, para fazer uma boa retenção, porque retenção é não deixar o cliente ir embora, né? Que, em tese, nem seria obrigação de vocês. A obrigação de vocês é cobrar. Isso aí é uma forma da Parcela Tudo ser diferente no mercado, né? Isso. Aí vocês vão lá aprender o produto dos outros. Sim, o que a gente... Conhecer para poder reter. Isso. A retenção, ela pode ser consequência, um cancelamento. A gente trabalha para isso não acontecer. É claro que tem casos que a gente não consegue identificar o problema. Por isso o cara vendeu o carro mesmo e gastou o dinheiro, está endividado. Né? Então, a retenção é manter esse associado. A gente costuma falar muito lá assim, que a associação ela tem um ouro, que são os clientes que estão lá dentro, independente da situação deles. Né? É um cliente que um pouquinho de cuidado, um pouquinho de carinho, ele volta para a associação, mas ele tem que entender o valor daquele boleto. Então, por isso que a gente começa a entregar os benefícios da Buscar. Às vezes ele não está usando a proteção e acha que aquilo é um custo que ele está tendo sem necessidade. Nunca vou bater o carro mesmo, né? Então, vamos fazer ele ter outro benefício para ele fazer uso. Porque, de uma certa forma, esse outro benefício, ele paga a proteção.
né? Entendi. Ele paga, e aí ele começa a ver valor naquele boleto que ele paga ali. Mas como é que é esses benefícios? Eu tenho uma proteção veicular lá na rota. Mas meu carro fica na garagem, tem 3 meses que eu nem tiro esse carro da garagem. Acho que eu não vou cancelar esse negócio. Aí eu ligo lá. Aí você fala, não, mas não cancela não só por causa do carro, o senhor tem outros. Mas que outros benefícios? Que outro benefício que é uma ferramenta que a Parcela Tudo pode usar para reter o cliente para não ir embora? A grande maioria dos contratos que a gente tem com cobrança, a gente tem da Amparo Saúde. Amparo. Amparo para Todos, Amparo tá? para Amparo para Todos, ela é um benefício, é uma assistência médica completa, uma assistência de saúde completa. Então, ela vai desde os atendimentos via telemedicina, consulta presencial, desconto em medicamentos. Então, assim, o desconto em medicamentos é 70% do valor do mercado. Entregam na unidade da sua organização, do seu escritório, né? Até mesmo para poder aumentar a. Aí você fala isso pro cara assim, ó, você não tá usando o seu carro, mas você tá comprando remédio. É verdade. Ah, mas você tá fazendo consulta. É verdade. Então mas peraí, e se for uma empresa de outro ramo? Esse mesmo benefício pode alcançar outro ramo? Por exemplo, eu tenho um supermercado lá que tem 100 funcionários. Sim. Tá certo? Eu posso contratar esses benefícios que você falou pro meu supermercado? Sim. Não é só pro ramo, então, de proteção? Não é só para o ramo. E até mesmo agora com a NR01, né, que é uma resolução aí que as empresas têm que dar um apoio psicológico. O povo tá ficando doido, né? O povo está ficando doido. O povo As ficando empresas doido. estão deixando o povo doido. Então, assim, com a NR01, as empresas que tiverem esse tipo de benefício e entregarem isso para os seus colaboradores vão estar à frente no mercado pela NR01, da qualidade de atendimento psicológico, atendimento médico também para os funcionários, né? A hora que a gente entrega um benefício completo, a gente vai desde o telemedicina até assistência funeral completa. E isso, a hora que você tem uma associação com muitos itens, isso tem um valor muito baixo de mercado. Entendi. Se você contrata isso através de uma empresa particular e tudo mais, o valor ele é muito diferente do que Amparo para Todos pode proporcionar para as empresas. 2 perguntas para a gente encerrar. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse assim, por que uma empresa deveria contratar a Parcela Tudo? Por que eu, empresário, estou com a minha inadimplência lá no alto, vendo muito, sou bom vendedor, coloco gente para dentro, mas tem um buraco saindo, eu não recebo. Por que eu deveria contratar a Parcela Tudo? Então, contrata a Parcela Tudo. A cobrança ela vai ser muito mais profissional e vai dar muito mais resultado. É menos um assunto para se resolver dentro da sua organização e você realmente pode focar no que é importante, que é buscar recurso, captar, treinar a sua equipe. E aí a cobrança fica na mão de profissionais lá na frente, que você não precisa pagar um prejuízo alto por falta de profissionalização dentro da E vai baixar a minha inadimplência? Você garante? Garanto, com certeza. Olha, sumindo compromisso aqui, ó. A Parcela Tudo baixa a sua inadimplência. Sabe por quê? Porque ela só faz isso. Na sua empresa você tem gente vendendo, gente atendendo, gente cadastrando, gente ativando, gente no sinistro, gente no reboque, gente nisso. A Parcela Tudo, ela dorme e acorda fazendo cobrança. Então você vai ter uma empresa especializada. Eu acho que vale a pena você testar. Eu acho que se você testar, você vai querer ficar com a Parcela Tudo. Tá certo? Bom, tem um presente para você aqui. Ah, tem um presente para você aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Presente para a Pri. Você olha, você gosta. Abre para a gente ver aqui. Tem um presente. Você não mostra pro seu marido não, tá? Porque seu marido não vai dar de presente para ele não. Ele vai querer. Ele já ganhou até adiantado. Ele já ganhou adiantado. Uma camisa igual a minha, mas só que essa baby look. É baby look. Vai me seguir. Baby look. Nossa, que tem não é um não, são vários. Vários presentes. Vou voltar aqui mais. Voltar aqui. Isso é para sair da dieta. Isso é bombom. Isso é... Põe em mim aqui. Gente, eu sei adivinho. Isso é bombom. Você gosta do ouro branco? Olha lá. Eu vou bombom. mostrar. Isso é para poder... Quem me conhece sabe que é o chocolate que eu mais adoro. Tá vendo? Flá falou com você? Não, falou não. Alô, e tem também aqui um copinho para você levar para casa. Fala, doutor. Numa caixinha do Fala Doutor. Abre aí. Vou abrir, tá? Esse aí o Flávio acho que não ganhou, não.
Olha. Mas eu não vou dar isso para ele, não, tá? Não, aqui, olha. É igual. Fala igual essa aí. Gente, Não, essa é olha, diferente. Essa olha. tem dos dois lados, ó. Muito Presente. massa. Adorei. Bem, Adorei. queria agradecer de você estar aqui com a gente. A inadimplência é um problema muito sério das empresas, porque às vezes a empresa vende muito, gera uma expectativa de caixa e esse caixa não chega. E às vezes as pessoas são muito boas para vender, mas não sabem cobrar, porque cobrar é uma arte. Sim. Cobrar não é para qualquer um. Se você cobrar mal cobrado, você perde o cliente. Se você cobrar errado, não adianta, você recebe uma vez, mas perde o cliente. E a Parcele Tudo, por que eu fiz questão de vocês estarem aqui com a gente? Porque é uma empresa especialista em cobrança. Eu quero dizer para vocês, vale a pena experimentar. Sabe por quê? Primeiro, você não vai perder. Segundo, é alguém que sabe fazer. Você continua vendendo, pega aí a sua cobrança interna, vira todo mundo para ser vendedor, entrega para a Parcele Tudo, que você vai ver como é que a sua inadimplência vai despencar. E mais do que diminuir a inadimplência, é a qualidade do atendimento, né? É a qualidade, porque você trabalha aí, sabe lidar, sabe quebrar objeção, né? Então, foi muito prazer você estar aqui com a gente. Olha, e quem for lá procurar a Parcele Tudo, dizer que é do Fala Doutor, vai ter desconto? Vai sim. Pode me procurar, falar que me viu aqui no Fala Doutor, que a gente vai fazer uma proposta bem especial. E você garante que a inadimplência vai baixar, né? Garanto. Olha, a gente trabalha muito para isso. Tinha que ter um carimbão assim, garantido. Garantido. Então, trouxe um presente. Tem presente para mim também? Opa! Deixa eu ver meu presente aqui, gente. Deixa eu mudar aqui o boné da outra. Tá bem parecido, bem né? parecido, Até ó. o nome. Ó, um boné da Amparo Prato. Amparo. Uma faca. Uma faca para você fazer um churrasco. Olha, fazer um churrasco. Gente, Pode tá me chamar afiada? que eu vou. Tá afiada? Tá afiado. Gente, tá afiado, Gabriel. Tá afiado aqui, ó. Muito Agora obrigado. é só chamar pro churrasco. Chamar pro churrasco. Eu moro num apartamento, tem que fazer, entrar na firma, vamos fazer um churrasco lá. Seu marido é bom churrasqueiro? Vamos fazer lá em O casa. Flávio foi na sua casa? O Flávio até hoje não me convidou pra ir na sua casa nova, viu? É um absurdo lá. É um absurdo esse amigo. Vem cá, Flávio, vem cá. Ô, Júlio, eu te agradeço. Vem cá. A oportunidade. Deixa seu maridão vir aqui. Seu marido, vem cá, é um amigo nosso querido. Flávio é um amigo querido. Aqui, me fala uma coisa. A Parcele Tudo é boa mesmo? É. Você garante? Garanto. Cadê? Garantido. Sumiu ele aqui, ó. Põe essas telas aqui, ó. Garantido. E abaixa aí, Flávio. Bate. Pergunta. A Parcele Tudo você garante? Garanto. Garantido. É. Abaixa a inadimplência. Vai ter desconto para quem falar que viu no Fala Doutor? Vai ter desconto. Preço diferenciado. Obrigado. Então, Priscila, desejo sucesso para a Parcele Tudo. Precisa mesmo, as empresas precisam de uma cobrança de qualidade. Eu acho que talvez o grande erro da Parcele Tudo é as pessoas não conhecerem. Não conheci. Vocês precisam fazer as pessoas conhecerem. Porque quem conhece a Parcele Tudo, quem experimenta, contrata ela e indica. Então, desejo sucesso para vocês. Muito obrigada. Deus abençoe. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Fala, doutor. E hoje foi com a Parcele Tudo, uma empresa. Última pergunta. Vocês atendem no Brasil inteiro ou só em Minas? Brasil inteiro. Se tiver alguém lá no Rio Grande do Sul, Atendemos. é? Atendemos. Mesmo sendo aqui, atende lá? Mesmo sendo aqui. O diagnóstico, se for necessário deslocamento, a gente vai até lá para fazer. Porque o que seria talvez interessante, o deslocamento é para o diagnóstico. Pro diagnóstico. O restante é tudo. Se for lá no Amapá, você atende lá também? Atendemos. Mó Parcele prazer. Tudo atende no Brasil inteiro. Tá esperando o quê? Entra, procura no Instagram da Parcele Tudo, pede para fazer um contato, faz uma reunião online aí e experimente a Parcele Tudo. Um abraço, tchau, até a próxima.